Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a minha última leitura, o livro A Fórmula da Vida, da autora Adriana Igrejas. Primeiramente eu queria agradecer ao Eric, um amigo que me emprestou esse livro, por ter me dado a oportunidade de ler essa história e parabenizar a autora que escreveu uma história como essa. Bom, vou começar falando sobre a capa dele. Eu confesso que a hora que eu peguei, eu fiz um verdadeiro julgando pela capa, porque se vocês repararem bem, isso aqui meio que parece com uma água. Então você já começa a imaginar a água, a fórmula da vida, você faz um julgamento total da história. E por mais incrível que pareça, no final você vai entender o porquê dessa capa. Esse livro ele é um livro nacional, onde a história se passa no Rio de Janeiro. Na verdade, eu confesso que, quando eu soube que esse livro ele era nacional, eu tive um certo preconceito quanto a isso. Eu não sei, digamos, desse ano foi o meu primeiro livro nacional que eu peguei pra ler. Eu tinha um certo preconceito, um certo medo de ler ele, mas me surpreendi. A história conta sobre Catarina, uma menina toda fofa, toda simples, filha do Jorge Durval, que era um dono de uma empresa química, a Equelovec, do Rio de Janeiro. A mãe já havia morrido de câncer antes, só que o pai ele criou uma tal fórmula da vida, e muitas pessoas estavam atrás disso. Então ele foi assassinado, e o pior, ele foi assassinado na frente dela, da Catarina, que só tinha 14 anos de idade, e logo após os bandidos a violentaram. Com isso, os bandidos eles foram presos, só que, como eles eram menores de idade, adivinhem, eles sairiam impunes dessa, porque no Brasil não existe lei que pune os menores de idade. E Catarina, cega de ódio e querendo vingança, querendo justiça, ela foi atrás deles no dia que eles iriam ser soltos da cadeia. Pegou uma arma escondida da casa do padrinho, começou a atirar assim que os avistou, só parou quando os viu todos mortos, já no chão. O livro inteiro ele fala praticamente sobre a Catarina, sobre toda a juventude dela, como ela vai passando. Ela cresceu uma pessoa totalmente solitária, uma pessoa totalmente sozinha, sem carinho, afeto, amor, atenção, tudo que uma criança precisa, na verdade, logo no início. Ela não teve nada disso. Bem, uma coisa que eu achei muito interessante logo de início nesse livro foi como a autora falou a questão de justiça. Ela tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que fala assim: até quando nós vamos permitir que a única forma de justiça nesse país seja aquela que se faz com as próprias mãos? Infelizmente é uma realidade de muitos brasileiros, gente. É uma realidade que talvez esteja longe ou perto da gente, nós não sabemos disso. Detalhe. Então, a autora, no livro inteiro, ela vai fazendo certas críticas à sociedade e também a algumas coisas ruins do nosso país. Só que eu achei interessante nisso que, ao contrário de muitas pessoas, ela não faz críticas destrutivas. Muito pelo contrário, são todas críticas construtivas. São aquelas que nos faz pensar. E é isso que eu achei o diferencial desse livro, eu achei ele magnífico. Catarina passa o tempo todo tentando encontrar o eu dela, tentando ser feliz, em busca da felicidade, sem saber onde encontrar na verdade, pois era totalmente, como já disse, solitária. Então ela achava que a felicidade funcionava para os outros e não para ela. Bem, Catarina ela teve que estudar numa escola pública, porque as particulares não aceitavam ela. E então a autora, como Catarina teve que conhecer também o lado pobre, vamos dizer assim, do Rio, a autora conseguiu fazer uma comparação muito boa sobre os dois lados de uma mesma cidade, na verdade. Um lado da burguesia, onde tudo é muito lindo, tudo muito maravilhoso, você tem dinheiro, você faz o que você quer, e o lado onde nem tudo é tão fácil, onde o lado onde as pessoas têm que lutar, batalhar, trabalhar, muitos passam fome, e Catarina conheceu esse lado. Só que ela achou nisso algo diferencial nas pessoas. E tem uma frase que eu achei maravilhosa e que eu tenho que falar pra vocês, que é assim: o que ela reconheceu de diferente era a educação. Ela torna as pessoas diferentes por dentro. Uma vez que você conheça algo, não há como voltar atrás. O homem pode perder tudo, tornar-se pobre, mas o que ele aprendeu, ele vai carregar para sempre. Eu achei isso incrível e isso uma realidade.
você pode não ter nada, mas aquilo que você sabe, o seu conhecimento, o seu aprendizado vai estar com você. É isso que vai tornar você uma pessoa diferente da outra. Essa é uma realidade de todo ser humano, na verdade. E ela soube falar isso daí muito bem, com essas poucas palavras, na verdade. O livro inteiro vai se seguindo de casos assim e de mensagens que ela vai passando. Inclusive também críticas sobre a própria juventude, como a juventude anda hoje em dia, as coisas que os jovens curtem e muitas outras coisas, a busca dos jovens pela sua identidade, na verdade. Ela fala muito bem sobre isso também. Então, digamos que, já chegando no desfecho, Catarina tem uma decisão muito importante a tomar. Por quê? Ela está prestes a completar 21 anos, onde ela vai adquirir a herança dela, que era a indústria química, que era do pai, mas ela tem uma grande missão, descobrir qual era a fórmula da vida. É assim, logo no início do livro você já se pergunta, será que existe essa fórmula da vida? E se existe, qual é essa fórmula da vida? A própria Catarina se pergunta isso, se realmente existe essa fórmula. Mas ela tem que ir atrás, ela tem que fazer aquilo que o pai pediu. Então ela vai atrás dessa fórmula da vida. E tem uma parte assim, que eu achei muito interessante, as coisas que ela tem que renunciar para poder cumprir a promessa que ela fez com o pai. Isso eu também achei muito interessante. Você mostra como você tem que cumprir aquilo que você promete. Se você prometeu algo, você cumpre. E ela teve que renunciar até a própria felicidade dela para poder cumprir a promessa que ela fez ao pai dela. Entendeu? Então, isso eu também achei incrível, como a autora transmitiu essa mensagem para nós também. A minha impressão desse livro foi um livro magnífico, uma leitura que vale a pena. Assim, apesar dele ser um pouco grosso, chega uma hora que você se envolve de uma tal forma na história que você passa a sentir as emoções dos personagens. E você torce a favor ou contra a Catarina, depende de cada um, depende do ponto de vista de cada um. Mas você simplesmente se vê dentro da história, se vê passando por aquilo junto. E o melhor, como ele é brasileiro, é mais fácil. Porque você já imagina os lugares que ela tá, você já tem mais ou menos uma ideia de como é. Então você vai trazendo muitas lembranças para você, inclusive do nosso próprio país, esse livro. E também isso que eu achei muito interessante nele, do bom dele ser nacional. Eu achei uma leitura rápida, porque é uma leitura fácil, na verdade. A autora não utiliza palavras muito complicadas, muito difíceis, e nomes mais complicados ainda. Não, ela facilita tudo para você entender e para você se envolver com a história, vamos dizer assim, de uma forma maravilhosa. Eu juro, como eu disse, esse livro ele calou minha boca, porque eu não esperava nada por ele. Não dava nada por ele, mas ele calou minha boca, porque eu achei incrível. Enfim, eu queria dizer que eu dou 5 estrelas para ele. Eu recomendo esse livro, tá bom? Eu recomendo para todo mundo ler, porque ele é um misto de ação, suspensa, drama, romance, tudo. Inclusive romance, porque a Catarina pega um ódio dos homens muito grande, porque ela foi violentada. Então ela tem que meio que tirar esse ódio dela para conseguir se envolver com alguém. E fica aquela coisa, será que ela vai conseguir um dia esquecer isso? Mas principalmente, eu queria encerrar, na verdade, com uma frase, que eu vou levar essa frase pra mim, eu acho, o resto da vida. E eu queria falar também pra vocês essa frase, que é assim: a vida não é complicada não, a gente que complica. Tudo que vale na vida é o amor, de uma família, de um homem e uma mulher, o resto é só complemento. Essa é a fórmula da vida. Essa foi a teoria de uma das personagens. Eu queria deixar aqui no ar uma pergunta pra você: qual é a fórmula da vida? Qual é a fórmula da sua felicidade? O que você acha? O que você precisa para ser feliz? Pensa direito, esse livro ajuda a gente a refletir bastante nesse ponto também, tá? É isso, muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau, se gostou dá um like, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, tá bom? Divulga, comenta, diz o que você achou, se alguém já leu, o que você acha sobre livros nacionais, tá bom? Eu confesso, eu vou começar a ler mais livros nacionais a partir desse. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Beijos.